e chegamos na Série B. E a gente chega olhando, naturalmente, para a liderança do Sport, tá? Com 12 pontos. E é inevitável que a gente também inicie o programa com as campanhas semelhantes. E nós vamos clicar aqui agora. Essa é com 4, né? Rodada 4, tá? 12 pontos. A gente teve 10 times que largaram com essa sequência. Dos 10, 7 subiram. Os que não subiram, tá? Vila Nova, de 2018. América, de 2012, mas esse América perdeu pontos no STJD. Sempre bom deixar isso claro. E um time que a gente já comentou várias vezes, o Náutico, de 2021. Ou seja, a cada rodada que vai passando, o filtro vai sendo aplicado de forma mais rígida e a história vai ficando favorável ao Sport. Tá? Era metade, agora já são 70%. A gente pode até simular daqui a pouco, caso vença o Ituano. Se vencer o Ituano, fica... o Corinthians chegou a 6. A maior arrancada da história do Corinthians, que chegou a ter 6 vitórias. Mas se colocar com 5, vai ficar Corinthians, Guarani, Náutico e o Vitória. Tá o Vitória aí? Acho que... Tá, não tá? Não, ficou 12 e 15 ali. O Vitória largou com 5 ano passado também. Então, assim, o Náutico sempre... São esses daí, Cássio. Corinthians, pronto. Vitória, Guarani e Náutico. E aí o Náutico seria sendo uma exceção. E é uma exceção, assim, bizarra, porque não é que o Náutico desmanchou depois da sexta rodada, não. O Náutico foi invicto até a 14ª. O Náutico venceu as 5 primeiras rodadas e ainda permaneceu invicto até a 14ª rodada. Então, assim, é uma bizarrice o Náutico ter terminado em 8º lugar. E é bizarro, porque ele nem brigou no final. Nem brigou também no 8º lugar. Exatamente. E enquanto os outros dois, os outros 3 casos... Se debateu rebaixamento. Se debateu, se perder aquele... Desmanchou demais. Perdeu a dupla de zaga, Wagner Leonardo e Camutanga, que hoje a zaga do Vitória foi perdendo atacante, enfim, desmanchou. E os outros 3 casos, que são 2 campeões e um vice. Então, isso e o campeão Corinthians de 2008 é o maior campeão da história. O Vitória do ano passado era um time que era apontado como grande candidato ao rebaixamento, mas essas 5 vitórias fizeram o Vitória no final ser um campeão antecipado. E o Guarani, que teve uma campanha muito sólida ali em 2009. Quem foi o campeão? Acho que foi o Vasco, que é o Vasco ganhou a Série B de 2009. Então, isso. Ceará sobe também. Como? Ceará sobe também nesse ano. E o Ceará sobe 3º lugar, né? Pega o 3º lugar. Então, isso é se o Sport... só essa, se quiser voltar para outra, porque isso aí é futurologia. Isso aí é só se o Sport venceu o Ituano, é só antecipando. Aquela... estranho tu deixar essa tela. Não, já percebi. Já estava muito aqui. Você estava falando de Silvio, me respeita. O Cássio estava morrendo de medo do Ituano há 2 rodadas atrás. Não, se não ganhar desse Ituano, não tem a menor... Não, mas assim, mesmo se empatar depois de ganhar do Avaí e tentar ganhar do Avaí, o Sport tem 12 pontos. Se no sábado, o jogo vai ser sábado, e para muita gente, o jogo vai ser 3h30 da tarde na Arena Pernambuco, tá? É o horário que, até agora, esse horário estranho, mas é o horário que está marcado. Ele vai passar no Sport TV. Esse é Avaí, né? Esse é Avaí. Outro Avaí. Se no sábado, quando anoitecer, o jogo vai acabar de noite. Quando anoitecer, se o Sport tiver 18 pontos, nesse momento, é o cenário mais indicado. Assim, pelo que a Avaí joga, o jogo vai ser na Arena, pelo que o Ituano vem praticando e pelo que o Sport vem jogando. Então, mas se o Sport tiver 14, tá com 12, tiver 16 pontos, ainda seria uma campanha fantástica. Assim, eu acho que somente que seria o problema, porque significa que não ganhou nenhum jogo ou perdeu um jogo, né? 2 empates, uma vitória e uma derrota. E assim... Ou seria perder do Ituano, ou perder em casa do Avaí. Então é isso que eu estou falando. 4 pontos geraria alguma frustração pelo que teve até aqui, mas que seria uma campanha muito boa. A largada é muito boa. E esse histórico, como o Fred fala, o Náutico sendo uma bizarrice de passar 14 rodadas de invicto e não subir, e o América de estar aí, depois perder o ponto.
Ou seja, de campanha assim, Mas sem tanto... o América que perdeu ponto foi em 2014, não? Não, isso eu falei, o Fred falou, eu nem... É porque falaram no programa passado. Não fui eu, não. Teve uma dessa, eu acho que foi em 2014, eu acho. Mas esse cenário, como o Fred falou, ele vai afunilando para um cenário de boas largadas. O próprio Sport está nessa lista. O Sport está 2 vezes nessa lista, né? Assim, porque o Sport está por 2024 agora, né, que vai ver qual é a campanha, e está por 2006. O Sport largou com 4 vitórias e subiu como vice-campeão. O Atlético Mineiro não largou 4 vitórias ali, mas depois foi acelerando e foi um campeão folgado, inclusive. O Atlético Mineiro ganhou a Série B de 2006. Então, o próprio Sport passou por isso. O próprio Sport alimenta essa estatística para ser uma estatística de um time que sobe. Só que a gente está vendo essa fotografia da 4ª rodada. Eu estava falando assim, a projeção até o sábado, porque vai ser tipo a rodada. O Sport joga quarta-feira, 19 horas, e de noite já acaba a rodada. Tem jogo 19, não tem jogo quinta-feira, não. A rodada e a gente tem raio-x aqui. O telecast é dentro do raio-x. São 4 jogos na terça e 6 jogos na quarta. E aí depois a outra rodada já começa na sexta-feira e o Sport joga no sábado. Então a gente está gravando segunda-feira. A chance de o Sport, é uma possibilidade, de na noite de sábado ter 18 pontos, ela é muito longe de ser desprezível. Assim, só para dizer, ela é uma chance real. E assim, se essa chance acontecer depois da 7ª rodada, na verdade seria contra o CRB fora, aí esse jogo não vai ter, e a 8ª rodada seriam 2 jogos de miseráveis, inclusive. Seria o CRB no Rei Pelé, e depois é o Goiás, que vai ser o 7º jogo para o Sport. Ele não vai jogar com o CRB, vai jogar contra o Fortaleza pela Copa do Nordeste, e aí volta pela Série B só na 8ª rodada contra o Goiás, lá em Goiânia, provavelmente na Serrinha, né? O Railé Pinheiro. E, enfim, mas se o Sport confirmar o que parece ser capaz de fazer nessa semana e ter 18 de 18, porra, aí primeiro, igualaria o recorde. Para ter noção, o campeonato, esse formato existe desde 2006. Seria simplesmente a maior arrancada da história junto com a do Corinthians de 2008. Se a gente está falando que existe uma chance real, existe uma chance. Isso pode acontecer, pode deu tudo errado. Zerou, perdeu os 2 jogos. É do jogo. Mas a gente não vai se furtar de dizer que o ano que está muito mal e que tem chance de ganhar do Avaí na Arena Pernambuco. Acontecendo isso, o Sport igualará a maior arrancada da história da Série B, com 6 vitórias e 6 jogos. Então, assim, não tem como dizer, não teria como dizer, melhor dizendo, se isso acontecesse, não teria como dizer que a partir dali não subir seria uma desgraça absurda. Porque seria. Porque a do Náutico já foi. A do Náutico, o Náutico venceu 5 e vai ser esse Náutico de 2021. Essa estatística vai ser eterna, assim, de você não entender como é que esse time não subiu. E ainda mais quando você contextualiza que nos outros 9 jogos o Náutico continuou pontuando. Venceu 3, acho que empatou o resto. Mas se o Sport fizer da parte dele nessa semana e tem chance de fazer, ele dá uma abertura da Série B que eu não imaginava. Cauê, assim como a gente comentou que o Bahia ser segundo, com o investimento que fez, com o elenco que fez, é diferente do Ceará, segundo lugar, que a gente viu ali em 2010. O Sport ser primeiro, com 4 vitórias, é diferente do Vila Nova de 2018 ser primeiro com 4 vitórias, né? Tem um potencial embarcado significativamente maior, né? É um favorito, teórico favorito, apontado por todo mundo entre os 6 clubes com maior potencial de acesso, e é um favorito que larga confirmando essa projeção 100%, né? Porque o Santos e o Goiás largam confirmando também essa projeção. O América Mineiro, ok, larga dentro do... Curitiba e Ceará não, mas os outros 4 largam dentro do que se projeta. Mas o Sport larga 100% dentro do que se projeta, né, Cauê? Eu posso dar uma analogia para uma corrida de Fórmula 1. E tinha aquele bloco dos clubes que a gente enxergava que iria largar na frente ali, que tinha potencial, na verdade, de largar na frente, Sport, o Santos, sobretudo, talvez fosse o pole position, vamos colocar assim, né, numa brincadeira, e Sport, na primeira, segunda-feira, Sport,
América Mineiro, Goiás e talvez na terceira fila ali Curitiba e Ceará. E o Sport não só conseguiu largar bem, tomar a ponta e o principal, começa a botar retardatário, começa a abrir vantagem e talvez essa vantagem que não fosse tão esperada. Você colocar talvez essas duas vitórias fora de casa, por mais esperançoso e otimista que fosse o torcedor, talvez não tivesse nessa conta do torcedor do Sport, sobretudo por ter um Curitiba aí. A conta dos 10 pontos era muito mais pensada do que a conta dos 12. Isso acreditável, de que todos achando bons 10, tá? Bom, achando bons total. 10 e 9 ok. Aí lógico que o início do Curitiba começou a acender a ambição de ganhar lá. Então você começou a achar possível a 12 hoje. Mas antes do campeonato começar, antes da bola rolar, os 10 pontos tivesse que assinar, acho que 90% assinaria pelos 10 pontos. Então o Sport vem fazendo uma campanha que era esperada, mas com um ganho a mais e que faz com que essa sequência agora, de novo, pelo contexto da tabela, o Ituano mal, faça olhar e acreditar que possa vir 3 pontos de Itu e com o Avaí, até por ser na Arena Pernambuco, e o Avaí também não ser um time que vem dando respostas convincentes na competição, e você visualiza uma possibilidade de 6 vitórias e não seja algo fora do mundo. Não seja algo um tamanho absurdo. Então o Sport vem construindo, solidificando o que se imaginava que esse time pudesse ter. E solidificando com futebol convincente. E aí reforça também que esses 12 pontos não caíram de paraquedas. Cauê, abriu, Fred, deixa eu só responder aqui. Eu esperei o Cauê falar para não interromper que você fez a pergunta, mas só responder Diego aqui. Que, Diego, você precisa prestar atenção um pouquinho no programa, porque você falou assim, o time perdeu 4 titulares, como é que Cássio não entende? Ele insiste. Eu eu citei inclusive os desfalques que o Náutico perdeu, eu citei a dupla de zaga, o ataque, assim, eu não sei como é que eu estou insistindo de algo que eu citei. Ele não gosta do tema, ele não gosta, ele repetiu porque ele não gosta de definir como bizarra. Ah, foi bizarro, meu amigo, desculpa, assim, não tenho o que falar não, foi bizarra e acho que a maioria do torcedor do Náutico sabe que foi bizarro. E perdeu os 4 titulares, aí na hora ele comparou assim, ó, agora o Sport perder Anselmo justifica a queda, é cada análise. Outro ponto, se você acha que é correto comparar Série A com Série B, na Série A, um vai ser sempre o alvo e na B você vai ser sempre um clube que almeja algo mais. O Náutico perder 4 titulares, na Série B ele tem a obrigação de repor. Na Série A, na hora que você perde uma peça, você perde a engrenagem, dificilmente você consegue repor. Tem uma diferença muito grande. Eu acho que você sabe disso, mas não sei se você escreveu para mostrar alguma coisa para, enfim. Aí depois, acho que já é na resenha, até porque a resenha ele fala. E o Sport, essa eu achei até engraçada. O Sport sem a ilha sobe. Ali é campo neutro. Ninguém fala disso. É campo neutro, mas não é para todo mundo, não, viu? Cássio, e lembrando até na época, João Grilo estava nessa bancada na época. João fala que tem que ter cuidado com o carinho com a campanha. Isso foi dito. Assim, você está falando uma coisa como se nunca fosse dito. Falar que o time podia ser rebaixado, eu lembro. Inclusive, esse foi o tema que eu usei da outra vez. Ó, que o Sport tem. Eu citei, inclusive, até a frase de João. O Sport tem que ter cuidado com essa campanha, carinho com essa campanha, para não acontecer o que aconteceu com o Náutico, que é a bizarra colocação final do Náutico. Podia ter perdido 7, perdeu 4, podia ter perdido 7. Largar 14 jogos invicto, terminar em 8º lugar, assim, é bizarro. Não tem outra palavra, pô. Acontece. O que aconteceu com o Botafogo no passado foi bizarro? Qual o problema de usar essa palavra? Com o Sport, foi bizarro. Exatamente. O Sport perdeu o Sport perdeu o Juba e passou 26 rodadas no G4 e não subiu. Aquilo é bizarro, porra. Tu acha que alguém tem frescura de não usar essa palavra? Tem alguém achar que é clubismo? Alguém é donzela assim de achar que se usar essa palavra, pelo amor de Deus, porra. Que viagem. Foi alertado. O do Náutico foi muito alertado. O do Náutico e o do Sport tem esses exemplos para não repetir, né, Cauê? Inclusive o do Náutico lá atrás, eu e o João Vila foi muito bom.
o Náutico, antes de perder Wagner Leonardo, porque o contrato não era bem amarrado, a gente disse, pô, o Náutico tem que tentar atacar o problema antes, tentar segurar Wagner Leonardo, nem que seja pagando um empréstimo. Mas até Rodolfo falava, Rodolfo não era nem do Náutico, Rodolfo gravava com a gente. Rodolfo dizia. Ele olhou assim, até, ó, quem tá vendo esse cara jogar, aproveite. O Rodolfo falou assim, porque não vai demorar no Náutico, não. Porque era um nível, Cauê, muito acima. Só que aí... O Náutico se fingiu de morto, para ver se não dá mais nada. Mas aí perdeu, mas e a questão do ataque foi muito grave também. Perder a dupla de zaga, perdeu o ataque. O time, houve o desmanche, mas todo mundo passa por isso. Só que ali custou uma gordura gigantesca. Você não pode, o Náutico não estava um ponto assim, mesmo. O Náutico estava 14 jogos. Era muita coisa que desmontou. E esse Sport, aí Fred falando questão do poder econômico que ele trouxe aí do Bahia, é óbvio, Diego, e falando isso, Diego, a gente está ressalvando que o Sport está com poder econômico como se estivesse na Série A, porque está usando o dinheiro da Liga todinho nesse ano, comprando jogador. Se vender Pedro Lima, então, pelo amor de Deus, é como se tivesse recebido a cota de Série A para jogar a Série B. Está usando o dinheiro todinho, não, né? Não, sim, todinho modo de falar, porra. Não, porque eu sei, mas não, cara, porque esse tipo de coisa que gera um corte, gera... Não, tudo bem, mas não, se alguém pegou literal, não é todinho literal, não, mas é uma partezinha considerável. É o dinheiro do Cássio. Isso. Lembrando que o Sport recebeu 32 Se fosse, milhões, eu tava né? tudo de LCI, Tesouro Direto, tudo aí. O Sport recebeu cerca de 30 milhões dos 130 que tem direito. E a gente tem um programa aqui no nosso feed que está explicando tudo. Um abraço, Diego. Foi a resenha também. Passou tudo aí. Em relação ao esporte. Mas vamos focar aqui onde a gente estava, que Cauê tinha trazido... Só um comentário rápido sobre esse ponto. Mas pode ir, que vai ser sobre o que você vai falar e depois eu comento. Sendo sobre 2024, ok. Não vamos mais ficar voltando para 2021. Cauê falou sobre vantagem. Tá? Eu queria justamente trazer aqui, porque não são só os 12 pontos. É que a vantagem que começa a ser aberta. Se a gente lembrar os times que a gente estava debatendo, a gente tem o América Mineiro, de 2012, que nesse momento tinha os 5 pontos de vantagem que o Sport tem para o quinto colocado. O Vila Nova, de 2018, só tinha 3 pontos de vantagem para o quinto colocado. O Náutico, de 21, tinha os mesmos 5 do Sport, e o Vitória, do ano passado, só tinha 3 em relação ao quinto colocado, que eu acho que era até o próprio Sport. Se não me engano, nesse momento, o Sport era quinto ou sexto. E essa diferença mais achatada do ano passado é até estranho, né? Porque esse ano, em tese, era para ser maior. Mas era aquele começo que a gente falava, lembra que a pontuação tendia a ser alta. Estava muito alta, isso. É verdade. E esse ano, boa lembrança. E esse ano o Sport já tem 5 pontos sobre o quinto colocado. E mais do que isso, eu acho que é importante destacar que o Sport tem 5 pontos sobre o quinto, mas tem 7 sobre o Ceará e 8 sobre o Curitiba, que são 2 clubes que a gente coloca... Tu tá em São Paulo, Fred, mas tu parou para ver Avaí e Curitiba. Vi o finalzinho. Justamente quando leva o gol. Meu velho, o Coxa vai precisar de um freio de arrumação, viu? Vai. Sem técnico ainda, né? Tá sem técnico. Pô, esperando amigo, Vitória. É como se Atos estivesse aqui. Atos que, inclusive, viveu um dos melhores. Não, ele estava muito chateado, mas assim, em termos de. Foi um módulo super. A performance de Atos ontem foi assim, uma das maiores coisas que a internet já viu. Mas assim, foi puta que pariu. Mas se ele tivesse aqui, ele diria que esse Coritiba é inimigo do futebol. Jogando muito mal. Assim, horrível. Muito. E tem Alan Alta no mercado, inclusive. E dentro Aí vira paleta. Eu acho que se o cara vira paleta. Tá jogando. E dentro desse aspecto que a gente está trazendo, eu queria que Pedro colocasse na tela um levantamento feito por Adedson Leite, tá? Que ele mandou para a gente. Foi algo que eu citei ao final do jogo do Sport contra o Brusque, sobre como foi raro no passado o Sport ter
5 pontos de vantagem. Tá? Eu fiz ali meio de forma manual e eu trouxe a informação correta, né? E a Detson, que faz todo o acompanhamento da evolução dos pontos, dos times, e ao contrário de Pedro, que o nosso dashboard de Pedro é exclusivo do nosso uso, a Detson ele comercializa, tá? Então, para quem é do Clube 45, a Detson faz parte do Clube 45. Ele comercializa não o dashboard dele, mas os relatórios ao fim de cada rodada. Ele manda relatórios completíssimos. Inclusive vários tá aí na tela. O celular, o site dele, tá tudo aí. Exatamente, tá tudo aí na tela para quem quiser receber esse levantamento de dados. E aí ele mandou para a gente, e é justamente aquilo que eu falei. O Sport só abriu diferença de 5 pontos. Tu consegue explicar esse gráfico que primeiro entender? Deixa eu dizer esse ponto, que a partir desse ponto vai entender. O Sport só abriu a diferença para o quinto colocado de 5 pontos da 21ª até a 23ª rodada. Foram 5, 6 e 6. Só em 3 das 26 rodadas que o Sport ficou no G4, o Sport conseguiu ter os 5 pontos que já tem hoje na 4ª rodada. Cássio, esse quadro é o seguinte: é a diferença do Sport entre o time e a posição específica. A posição específica que a gente pediu aqui foi a 5ª colocação, e aí é sempre a diferença do Sport em relação ao 5º. Tá? A cada rodada. Consegue entender? Certo. É assim, a primeira linha é a diferença do Sport para o líder. Isso. A segunda linha é a diferença do Sport para o segundo colocado. A terceira linha é a diferença do No Sport caso, para a o cor. terceiro. A vermelha é a cor. O vermelho é quer quando o dizer Sport que está atrás. É a quantidade de pontos a menos que o É porque Sport o gráfico não estava. diz a colocação onde o Sport estava, não, exatamente não, né? Assim, Não, mas dá para Não, deduzir, por exemplo, ali, 5ª rodada, possivelmente ele Certo. era o 5º, na 7ª rodada, Exatamente. possivelmente ele era o 5º. É. Ou por tinha a exemplo, mesma ali na pontuação. 15ª o Sport liderou, mas tinha a mesma pontuação do segundo lugar. Acho que é Exatamente, possível. perfeito. A Isso, posição é. dele é uma dos que estão 0 ali. Por exemplo, Isso, rodada eu 23 acho, e mas eu acho 23, que ele foi era o líder. líder. O Sport... Ou foi essa ou foi a 22ª. Uma dessas 2 rodadas. O Sport liderou uma vez, eu acho, o campeonato. Não, A 21ª, 22ª 22ª e 23ª. Isso, é. Não, aí é com 0. Ali é com 0, mas por ele tá obrigatoriamente. atrás, né? Não, mas é assim, como ali é o único local com 0, é porque ele foi líder. Porque a No única mínimo. posição que ele tinha Quer dizer, não é nem no mínimo, o máximo, certo. né? É, Ele que pode, é ter, justamente- ele pode ter tido a mesma pontuação do líder, ele pode ter sido segundo. Ok, certo. Que é justamente nesse 21ª. recorte 21ª, que é quando a Vitória está mal no campeonato. Esse recorte é aquela patinadinha do Vitória. Já saindo da patinada aí, né? Ele sai da patinada vencendo o Sport, mas ainda não é o Vitória que retoma, né? Irmão, E aí, mas o único momento... a perda de força é brutal ali na reta final. Velho. Total. Diego, já fiz as pazes com o Diego aqui. Diego, isso aí é bizarro, pô. Isso aí tá dizendo que é prova. Isso é bizarro, pô. Quem tá vendo na tela aí. Perdeu um acesso desse jeito. Então, essa questão relacionada à distância para o 5º, pode voltar para o Power BI, Pedrão. Essa questão da diferença, para mim, é a obsessão, pelo menos minha pessoal, de 2024. Obsessão. Sabe? Ao invés de ficar, tá em quarto, tá tudo bem. Não, se o Sport, daqui a 3, 4 rodadas, diminuir de 5 para 3, para mim já é um momento de preocupação. Tem que trabalhar, tem que voltar para 5, tem que ganhar fora esse jogo. O Sport tem que trabalhar por conta dos danos do ano passado. Tem que trabalhar com margem. Tá? Tem que trabalhar com essa diferença. Para que essa diferença, caso problemas que não imprevisíveis aconteçam, lesões prolongadas, saída de algum jogador, você tem uma margem para ajustar seu desempenho. Eu acho que isso, para mim, é o ponto fundamental. Eu realmente tenho uma obsessão esse ano por essa diferença, por isso que tão cedo já na 4ª rodada eu trago, porque foi algo que me incomodou muito ano passado. Assim.
5 pontos, para mim, é uma margem interessante. É uma margem que é quase de 2 rodadas. E se o Sport, para mim, agora tem que trabalhar para 7 pontos. Sabe? Para colocar mais o que é de 2 bizarro rodadas. é que tem possibilidade disso nessa quinta rodada. Assim, é inacreditável. Isso, é. E sempre que conseguir... Já abrir mais pontos, né? De abrir 7. Ah, sim, é. Eu estava olhando exatamente isso aqui, porque tem como o quinto ainda permanecer com 7. Ainda terminar com 7. Não, é só uma possibilidade, mas imaginar. Não, 7 não tem como não. Quinta rodada. Só imaginar que na quinta rodada deixa eu ver aqui. Tem 7 pontos sobre o quinto lugar. Porra! É difícil que aconteça, mas... Tem como mesmo. Tem como, realmente, o mínimo que o quinto pode alcançar é 7 pontos. Mas aí uma série de combinações. Seria uma combinação. Só estou dizendo que só a existência dessa possibilidade é assim, é bizarro. Bizarro nesse caso. O comentário que eu ia fazer antes é que assim, essa campanha do Sport é muito sólida e esses 12 pontos do Sport são mais sólidos até do que o Vitória ano passado. São muito mais. Não, bem mais. Porque o Vitória ano passado, até pela forma que o Vitória estava fazendo a temporada, pela forma que entrou no campeonato, ainda era um Vitória que se olhava com... Mas largou bem demais, porra. Goleou a Ponte Preta, goleou o ABC fora, ganhou do Ceará no PV. Eu lembro, assim, Cássio, que as vitórias do Vitória foram muito boas, mas se duvidava muito mais do que se duvida desse esporte hoje. Não, ali o Vitória era cotado para cair, porra. Aí, não, assim, mas eu lembro, Cássio, o Cauê citava muito assim, o Vitória descobriu uma forma de ganhar os jogos. Bola parada com o Oswaldo, era geralmente 11 contra 10. 11 contra 10, pô. O Sport ganhou vários jogos na Série B de maneira diferente. O jogo do Curitiba, não é que o Sport teve tranquilidade no jogo, teve uns sustos ali, mas conseguiu fazer o jogo para vencer. Como teve um jogo onde ele teve muita tranquilidade, onde ele conseguiu fazer o jogo de jogada trabalhada. O Sport hoje já tem um repertório e já tem principalmente tem um elenco muito mais pesado do que o Vitória do ano passado. Muito mais. O Vitória do ano passado, ele era um time que precisava dessa largada para se tornar um postulante. Foi essa largada que fez o Vitória subir, pô. Isso. Foi. Não só pela pontuação, mas porque mudou totalmente o espírito e a forma do trabalho, né? Isso foi muito mais importante até do que a pontuação. Porque se você olha a pontuação do final, talvez ali se o Vitória tivesse feito uma largada de 4 ou 5 pontos, já seria o suficiente pela vantagem que ele teve. Mas o Vitória era um time que precisava disso para girar a chave e virar um time que realmente ia brigar pelo acesso. Não era essa a expectativa. O Sport não foi um time que entrou na Série B precisando disso. Se o Sport hoje tivesse 8 pontos que nem o América tem, ninguém ia estar dizendo, o Sport não vai brigar para subir. De forma alguma, continuaria sendo um forte postulante. Então, os 12 pontos dele dão ainda mais consistência, né? De ter sido uma equipe que entrou favorita e que vem demonstrando isso dentro de campo. Foi o meu tema de abertura, né? É um favorito potencial que não segue 100%. O Santos não é menos favorito que o Sport por ter 9 pontos. Não é menos. Ter menos pontos agora não faz do Santos menos favorito que o Sport. Pelo contrário. Porque perder jogos como o Santos perdeu, o Sport também vai perder. É importante colocar na cabeça isso. O Sport vai perder. Vai ter um momento, pode ser que uma quarta-feira. Chega lá no Ituano, vai atropelar, não atropela, leva o gol, eita, quando viu, empatou, quando viu, perdeu. Quem dera se o Bayer Leverkusen, né? Tipo o Bayer Leverkusen que não perde, né? Não perde. O Santos perdeu do Amazonas e ninguém cogitaria esse resultado. Tá? Faz parte do futebol é assim, a Série B é assim, e a gente já viu acontecer N vezes. E é só um comentário sobre isso, Fred. Por exemplo, a gente falou aqui muito do Sport somar 18 pontos em 6 rodadas, né? Sim. Matematicamente, isso não é o mais provável, tá? Porque mesmo que a gente colocar o Sport aqui com 70% de chance dele vencer os 2 jogos, quando a gente fizer Minhoca sabe bem, né? Quando você multiplicar um pelo outro, vai dar 49% de chance dele vencer os 2. Então vai ser ainda mais provável ele tropeçar em algum dos 2 do que vencer os 2. Isso quer dizer que o Sport não é favorito? Não, eu estou dando 70% de favoritismo em cada uma das partidas, mas é difícil você exercer esse favoritismo sempre. Isso. Né? Assim, uma hora você acaba falhando, é natural. Na ordem do Beto Nacional, ele vai pagar muito menos, tá? Do que o Ituano. E deve estar pagando. Vou até abrir aqui. Deve estar alta. Pro Ituano, no caso, né? Pro Ituano. Deixa eu abrir aqui a Série B.
O Sport tá pagando 1,70 fora de casa. Tá até bom, né? Para quem quiser aí. Até alto Não. mesmo, assim. É até Isso alto. significa, por exemplo, isso significa aproximadamente 60% de chance do Sport vencer. Então, assim, ainda é menos do que os 70 que eu falei. Só para mostrar que, assim, é favorito, é bastante favorito, mas, assim, existe um jogo, sabe? Não é garantido, né? Mas, Arthur, nesse momento, e algo que Cauê trouxe há pouco, assim, que eu tenho gostado desse esporte, e Minhoca falou também agora, né, inclusive, na hora que teve esse comparativo com Vitória e tal, é que esse esporte ele ataca de formas diferentes, assim, ele vem conseguindo criar situações de perigo sem ser tipo só se Juba não tiver inspirado e Wagner Love não tiver ali na área com o pé calibrado, assim, desanda. Repertório, né? Tem repertório, né? Lembrar até, eu falei de um jogador, o pessoal citaram dois também, perdeu o Cariús também, aí deu um probleminha na esquerda. Mas esse time, eu acho que ele está desbalanceado, tem poucas peças defensivas, mas no ataque tem demais, pô, assim, nesse momento, assim. Para a Série B. O demais, obviamente, é uma Não, Barleta nem estava tão bem assim nos últimos jogos, aí já faz 2 gols agora. Né, os dois que entram, vamos citar os dois que entraram e foram importantes, marcaram gols e tal, mas entraram bem contra o Brusque. Ortiz e Barleta. Ano passado, provavelmente, seriam titulares. Ou brigariam para ser titulares. E nesse ano eles podem ser titulares, mas e nesse ano totalmente titulares. Seriam totalmente titulares. Seria, sobretudo na hora na hora que perde Juba ali, que perde assim, na hora que fosse para repor. No começo eles brigariam, mas seriam titulares. Não, mas pela ponta direita, Barleta brigaria Fabrício Daniel. Ano passado era Fabrício Daniel merece mais oportunidade. Não, exatamente. Era Edinho que jogava. Era Edinho, lá bandeira. É verdade, não. É óbvio que seria verdade. Então, e esses dois jogadores seriam titulares ano passado, pelo menos do retorno. E Ortiz tá de Jorginho. E nesse momento, e sobretudo pela regularidade, e nesse momento, eles podem ser do Sport, mas não sendo. Ninguém fica ofendido. Ninguém, eles não são titulares e ninguém fica dizendo, porra, que treinador teimoso do cacete, porra. Sabe aquele jogo que o cara tá pedindo passagem há muito tempo e só o treinador não enxerga? Não é o caso. Porque o titular rende também. Mas Ruiz oscilou ali, mas tem uma entrega tática muito importante, e o cara de bola parada também com Ortiz. Então, nesse caso, porra, aí no principal aí tem Ruiz, Lucas Lima, Romarinho, Gustavo Coutinho. Eu esqueci alguém? E do titular. Lucas Lima, Alan Ruiz, Lucas Lima, Romarinho e Coutinho. Aí tem essas peças. Deixa os laterais, os dois laterais sobem, né? Filipinho e Pedro Lima. Aí, de repente, tem esses dois jogadores para. Se o Sport não teve problema nem de lesão nem de cartão, mas tendo esses dois jogadores para serem usados no segundo tempo, isso faz com que esse time tenha uma capacidade de criação de jogadas durante boa parte da partida, boa parte do jogo. Zé Roberto da transição já. Zé Roberto, pela formação que o Pedro Mariano trouxe hoje. E ano passado não era assim. Então, nesse momento, ainda que o setor defensivo precise ali de ter... tá sempre aí Thierry, joga, de repente sentiu um desconforto, fica de fora e tal. Mas do meio para frente, não havendo... Lembrar que você não citou Fabrício, que chega na frente o tempo todo, né? Exatamente. Lá, volante, ponta, e Fabrício Domingues chega o tempo todo. Então, nesse momento, faz com que esse esporte, tendo uma pecinha menos, o time não perde a engrenagem. E assim, faz tempo que eu não vejo o esporte dessa forma. Assim, eu não sei quanto esse tempo esse elenco vai durar, quando chegar a janela, não sei se o esporte vai estar tudo certinho ali para aguentar agitar, até falando do Bahia, mas o esporte tem uma condição menor. E, sobretudo, a segunda divisão é normal ser observado por cima, para tal, mas não sei quanto o esporte está seguro para aguentar interesse dessa forma, qualquer proposta do tipo. Enfim, mas faz tempo que não tinha uma oferta desse tipo. E não é um time, só joga cruzamento da esquerda, só joga cruzamento da direita. Meu irmão, joga dos dois lados, por cima, por baixo, tocando, tabelando, indo para a linha de fundo. Assim, o Sport faz gol muito diferente, pô. É só você pegar... 8, 9 jogadores na intermediária do adversário. E gols diferentes, Fred. Tipo, não, sabe? Não é Juba chutou da esquerda, o cara pegou o rebote, marcou. Então cruzou, Love marcou. Não. Os gols, eles têm características assim... Porra, o de Barleta que fechou contra o Brusque foi muito bonito, assim, e é uma jogada rápida, de força, de troca de passe, enfim.
Não sei quanto tempo vai durar, não, mas tô gostando até o momento. Eu acho que só tem um ponto. Rapidinho, só tem um ponto que eu vejo assim que o único risco, digamos assim, do esporte desmoronar A gente tem passa por muito. uma saída de Sosso. Eu acho que é o único elemento que, digamos, tiraria, porque assim, dependeria muito da escolha, caso. Aí mudaria demais. Aí mudaria muito. Time a cara do treinador aí, pô. Mas é a única coisa que eu acho que o esporte. Porque perdendo algumas peças, deixaria difícil. Mas eu acho que não ia, sabe, desmanchar por completo. Não acho que. E aí não vem sendo a característica desses treinadores argentinos no Brasil, né? Porque teve alguns momentos ali no começo da temporada, aquela goleada que sofreu do Retrô e tudo mais, ali teve algumas situações, os empates em casa, a quase eliminação na Copa do Brasil, mas ali você via um contexto de não se alastrava por muito tempo. No ano passado, você via nos jogos fora de casa que já estava desenhado ali o problema, entendeu? Anderson já estava meio que desenhando. Eu não lembro fora de casa, ano passado, quantos momentos o Sport teve de desenvoltura, como teve no primeiro tempo contra o Amazonas e em boa parte do primeiro tempo contra o Coritiba. Eu não consigo ir para o ano passado pode botar 23, 22. Eu não consigo, assim, tanto que vantagem, o segundo tempo é mais defensivo, a gente sabe disso, mas assim, jogou uns 25 ou 30 minutos com desenvoltura dentro do Couto Pereira. Em Manaus jogou o primeiro tempo inteiro. Eu não consegui para o ano passado, onde o time estava todo encaixado, quase ganhou a Copa do Nordeste, passou não sei quantas rodadas no G4, e eu não consigo ir para os jogos fora de casa e achar que aquilo acontecia, porque não acontecia. Era um futebolzinho miserável fora de casa. Burocrático. Superchat. No começo do ano teve. No próprio Coritiba, na Copa do Brasil, o Sport jogou bem no Couto Pereira. Teve o jogo do Ceará, mas foi muito pontual. Contra o próprio... Veja, contra o São Paulo não foi desenvoltura. O jogo do São Paulo foi um jogo batalhado. Coritiba foi um jogo lá e cá, de fato. E qual foi o do Ceará que tu tá falando? Foi do PV, o 3x2. Foi um jogo... Não, que eu tava referindo à Série B, né? Bem no começo do ano. Né? Na Série B realmente foi onde caiu, né? Talvez o do Coritiba. O do Coritiba é exceção. Mas foi Copa do Brasil, né? Na Copa do Brasil. Mas na Série B, meu, pra achar é foda. Antes de virar totalmente aí, só mais uma pontuação, e até para não ficar tão longe das tuas colocações da história da diferença de pontos, que eu acho que é fundamental também, até lembrando do que eu disse da largada ali da história da Fórmula 1, é que o esporte abre também, já de início, uma diferença para dois times que, para mim, estavam ali naquele terceiro pelotão. 7, 8 pontos. Que é Ceará e Curitiba. É. Porque aí são times que, de alguma forma, podem brigar para a gente não acontecer a mesma coisa do Atlético Goianiense ano passado, que atropelou, que chegou, começou a fazer 70%, 80% de pontuação e você não conseguia manter igualado aquilo ali, ele tirou. Então, hoje você tem 7 pontos para o Ceará, tem 8 pontos para o Curitiba. Chegou até 12 para o Atlético, eu acho, viu? Chegou até 12 para o Atlético ano passado. Tem 6 para o Novo Horizontino, que talvez do interior de São Paulo essa sua análise, mais perigoso. Mostra que a gente tá no viés do esporte nesse momento, mas é muito, assim, é muito mais preocupante. É óbvio, né? Pelo amor de Deus, até refazer a frase aqui. Mas, assim, é preocupante numa escala que não era para ser assim tão cedo para Coritiba e Ceará, porque essa diferença que você está falando, porque o G4 tem, nesse momento, uma carinha de acesso. Um time que está ali de Jabuti. Pode até não subir, pode até mudar, mas nesse momento não tem um Jabuti no G4. O Jabuti, que eu digo aquele time, diz, pô, esse time nunca a Chape, né? A Chape. Chape Operário que largaram. Mas Chape, querendo ou não, Chape já foi campeã da Série B de pontos corridos. Mas eu ia dizer assim... Eu sei, mas a Chape de hoje... a Chape de hoje... Era o Jabuti. Isso. Já voltou, mas nesse momento, os dela. 4 são 4 dos 6 que a gente apontou como favorito, com os outros 2 sendo justamente Coritiba e Ceará. Então, isso é muito pior, pô. O próprio Vitória do ano passado poderia se olhar e... Poxa, o contexto dos jogos... ganhou com um jogador a mais. Mas aí abriu muito ponto. Mas mesmo assim, você ainda poderia duvidar que aquele Vitória tivesse fôlego de chegar. Mas o Sport, eu acho que não duvida, não. Se perde o Sport na ilha no fim do primeiro turno, tinha saído do G4 ali. Mas jogou bola e ganhou. Isso. 2 superchats de Pedro Fernandes, por favor. Pegue o vice porque o líder disparou. Sousa me surpreende a cada jogo. Além disso, ótimas entrevistas no pós-jogo. O Sport hoje encanta. E tem outro superchat.
Pedro, vamos com calma. E segundo ponto, o ideal é ninguém seguir, porra. O ideal, siga não, vá para outro caminho. Pedro Fernandes diz o seguinte: a ilha precisa estar pronta para o segundo semestre, precisamos da casa sempre cheia, como foi ano passado. Eu já não sei. Arena, se a campanha tiver toda na arena. Não vai mudar. Aquela social. Se a campanha, bora mudar a campanha? Não sei não. Mas, até aquela porque social o time. Veja só. Para o futebol que o esporte pratica. Mas pode ser que esteja bom, né? Mas para o futebol que o esporte pratica, para a maioria dos adversários que o esporte enfrenta, enquanto mandante, o gramado da arena ajuda muito mais do que o da ilha. Pela bola que dá dinamismo ao jogo. Se chover, não fica um jogo sem condições. Tá? Não fica um jogo sem condições. Mas assim, esse negócio de ilha de semestre, assim, já era abril, já é junho, segundo semestre, meu irmão. Eu inclusive, ontem, Dia das Mães, todo restaurante é cheio, né? Aí eu fui almoçar na casa da minha mãe, então, mas eu não fui pela Domingos Ferreira, que eu geralmente vou, porque tem muito restaurante ali que tava um engarrafamento miserável. Aí botei no mapa, aí o mapa mandou ir pela Torre e entrando na Abdias, ou seja, passou na frente do Sport. Aí eu tô dizendo isso por quê? Meu irmão, quando eu passei na frente, não sei se tu já viu, a montanha de areia que tem naquele terreno na frente, atrás onde tem a arquibancada frontal, aquele arco ali, aquela entrada. É meu caminho quase todo dia, cara. Todo dia eu passo por ali. Cauê, eu fiquei impressionado, meu irmão. Impressionado, assim. O que a galera tirou de areia, a turma gostou de estar cavando mais, meu irmão. Não é possível não, que aquilo ali era tudo que tem. Tirando caranguejo tudinho. É muita coisa. A turma está desfazendo o aterro dali do Retiro, a verdade. O tanto que de terra que tiraram. Então, quando eu vi aquilo ali, eu disse, bicho, isso aqui não vai ficar pronto daqui a 3 meses e nunca, porra. Assim, tá meio distante, viu? Vamos ver. Não sei se vai ser tão cedo, não. Eu fiquei impressionado, é muita coisa que a galera tá tirando, porra. E 40 milhões, Cássio? Aceita ou não aceita, se chegar realmente? Pô, esse é um grande debate. Curiosamente, será que eu acho que foi de forma... Não foi nem pensando nisso, mas deve ser de forma inconsciente, né? Ele levou, por isso que eu falei 40 milhões. Não tem como ser de coincidência, mas foi de forma involuntária. Para ser o mesmo número. Aí saiu na ESPN, uma notícia de apuração da ESPN, a própria matéria diz que a apuração não é aquelas matérias replicando, não é a matéria da ESPN, dizendo que o Sport não é que teria recebido, mas que o Chelsea estaria preparando uma proposta de 40 milhões já para essa janela agora, e já seria para sair agora, até porque ele vai fazer 18 anos, Pedro Lima, lateral direito do Sport, e quando ele fizer 18 anos, pela regra brasileira, ele poderá jogar no futebol europeu. Menor de idade não pode jogar, por isso que entra que está no Palmeiras ainda, e vai agora para o Real Madrid. Né? Aí, no caso, nessa matéria da ESPN, ele jogaria no Estrasburgo, que é do mesmo dono do Chelsea, que é do mesmo grupo, né? Que seria emprestado nessa primeira temporada, enfim, mas seria nesses moldes e seria uma oferta na casa de 40 milhões de reais. Aí depois começa, seria por não sei, 70%, 80%, mas enfim, a matéria não fala o percentual, ela fala isso. Pedro Maranhão, do NE45, do site da gente, do NE45, ele conseguiu falar com o empresário Pedro Lima, que negou a existência de proposta nesse momento, mas é do papel do empresário também, assim como a ESPN também não disse de onde veio, ela apurou e tem uma fonte, pode ser uma fonte da Europa, os caras cobrem lá, os caras cobrem, inclusive, futebol inglês com muita proximidade, tem repórteres que moram ainda, nem no plural, repórteres que moram na Inglaterra, então, enfim, a apuração pode ter sido de lá. Então, vamos tratar, como o Fred falou, do ponto de partida, em vez de ser, existe ou não existe a proposta, vamos dizer, existe a proposta de 40 milhões, ponto. Seria isso. A resposta não é imediata sobre se venderia. Eu vou até dizer o que significa 40 milhões. Tá? As maiores vendas da história do Nordeste, no levantamento que eu faço do blog Venda Milionários há muito tempo, a maior venda de rendimento a um clube brasileiro foi a de Moisés, que foi 24, mas tinha uma parte que Fortaleza ficou com 22. O jogador em reais que mais rendeu a um clube do Nordeste até hoje, em reais, em valores nominais, sem a correção, né? Foi Moisés, o atacante Moisés, que rendeu 22 milhões ao Fortaleza. Foi vendido em 2023 ao Cruz Azul. Esse é o primeiro lugar. O segundo lugar, de 22, já cai para 16.
Tipo, não é 22, 21, não. De 22 ela cai para 16. Que é Lucas Ribeiro, zagueiro, que foi vendido pelo Vitória ao Hoffenheim e foi vendido em 2 momentos. Em 2019 e 2020. Caio Alexandre, não. Calma, isso deixa eu ver aqui. Peraí, deixa eu ver. Caio Alexandre Fred, só para colocar maiores vendas. O Fortaleza teve 60. Eu coloquei. Caio Alexandre custou ao Bahia. O Bahia pagou 24 milhões. Mas o Fortaleza só recebeu 14 porque o Fortaleza tinha 60%. Eu sabia que essa nota aqui, eu sabia que ia precisar dela um dia. Vou até ler como eu coloquei. Caio Alexandre foi adquirido pelo Bahia por 24,3 milhões em janeiro de 24. Contudo, o valor no recorte entre clubes nordestinos de vendas, do ranking de vendas, é menor, ficando em 14 milhões e meio, porque o Fortaleza, nesse ranking, no ranking de vendas, porque o Fortaleza teve 60%. Porque se você for no ranking de compras, Caio Alexandre está por 24 milhões. É por isso que eu coloquei essa nota. Pô, como é que está 14 e 24? Parte era do time canadense, né? Isso. Então, o Fortaleza, ao Fortaleza, ele rendeu 14 e é o 4º lugar. O 5º é Gregory, que há 3 anos, em 2021, foi vendido por 15,7. Então, perceba, 14,5, 15, 16, depois 22. Tem essa subida. Se for em dólar, a maior venda ainda é a de Petkovic em 1999. 5 milhões de dólares. Isso se for na lista dolarizada. Moisés ficou 4 milhões 349 mil dólares. Em segundo lugar. E em terceiro lugar, Gabriel Paulista, que é um zagueiro vendido pelo Vitória ao Vídeo-Real da Espanha em 2013. Qualquer jogador desconhecido na lista foi do Vitória, não precisa nem explicar. É do Vitória. O Vitória é um monstro. Se botar Ctrl F, botar a palavra Vitória, vai ficar tudo marcado, amarelo. Então, 4 milhões e 300 mil dólares. Aí depois o 4º lugar é também Lucas Ribeiro, do Vitória, também por Rafael, que eu citei há pouco. Então, perceba que em dólar, na análise de correção, 5 milhões, Petkovic em 1999. Vulgo, 25 anos. E a de reais 22. Só colocar aqui, cotação dólar está 5,16. Então, 40 milhões. Vou colocar aqui rapidamente. Dividido por 5,16, daria 7 milhões 750 mil dólares. Em reais, em valores nominais, se vai fazer a correção, mas querendo ou não, de Moisés foi ano passado. A correção não está nem tão grande. A gente não está falando de uma venda de 2010 de 22 milhões. Está falando de uma venda do ano passado. Então, o ajuste é até pequeno. Iria de 22 para 40 em reais. E em dólares, iria de 5 para 7,7. E outro foi Petkovic. Com Vitória ficando em terceiro lugar do brasileiro. Assim, estava no ano de Vitória. Então, nesse comparativo, é óbvio que 40 milhões de reais é uma oferta gigantesca. Eu não acho que seja o máximo que o Sport pode conseguir por esse jogador, porque o mercado brasileiro está tendo vendas nesse porte cada vez jogadores mais novos e com valores muito altos. Só que é preciso destacar, e alguns torcedores do Sport fizeram levantamentos interessantes. Se ele sair por 40 milhões, ele já seria o terceiro lateral direito mais caro a ser vendido pelo futebol brasileiro. Lembrando, é um lateral direito, não é um atacante, não. O jogador que vale é atacante. Ainda tem isso, tá? Pedro Lima não é um atacante, não é um ponta, não é um centroavante, é um lateral direito. Isso é preciso ser dito, isso faz diferença. Lateral custa menos que atacante, sempre custou. Então seria o terceiro lateral do Brasil. O primeiro foi Emerson Royal, do Atlético Mineiro, que eu jogo até Premier League, joga até a seleção brasileira, né? Já foi convocado. Não estava na Juventus, né? Eu me enganei. O Emerson Royal está onde agora? Tottenham. Não, e agora está no Tottenham, na Inglaterra. Estava na Juventus, ele foi. E esse é o mais caro. Então já seria o terceiro lateral mais caro. Por 40 milhões, ele seria o jogador mais caro da história da Série B. Porque isso aí, primeiro ponto, ele é lateral. Segundo ponto, ele está na Série B. Seria a maior venda da história da Série B do brasileiro. E seria o terceiro lateral mais caro, considerando Série A ou Série B. Como é que você vai dizer que isso é pouco? Não seria pouco. Agora, se isso é a primeira oferta, você não vende na primeira oferta. O que você não pode ficar, o que não poderia acontecer, não acontecer mais uma vez o que teve com o Ciro. É de repente chega aquela oferta dura semanas, que acho que era um time da Ucrânia, foi 10 milhões de reais, isso em 2009. Porra, seria uma grana muito boa. Mas se imaginava também, não se vendeu, porque primeiro o Sport estava na Libertadores, se ele estava utilizando, foi até, não era nem tão fácil aquela resposta. Porque
Ciro era um atacante fazendo gol, surgindo ali, explodindo naquele momento. O Sport estava jogando a Libertadores. Porra, uma vez na vida, ao ter sido 1988, aí tu tá jogando, 21 anos depois tu tá jogando Libertadores de novo, aí tu vai se desfazer de um atacante. Então não era muito fácil a resposta. Se imaginava também que ele ia render 20 milhões. Então, ao Sport ficou um tempão com segurando aquela proposta e não vendeu. E depois perdeu o bonde e foi vender 2 anos depois, eu acho, sei lá, por 4,5 milhões para o Fluminense. Então, nesse momento, eu acho que não dá para fazer isso. Chegou essa proposta e segurar até o último dia da janela essa proposta assim. Eu não deixaria passar um bonde selado desse tamanho. Porque isso, tudo que eu estava falando era comparando a maior venda de toda a Série B, a maior venda de todos os laterais do Brasil, a maior venda de todo o Nordeste. Se você for só para o esporte, aqui, ó, a maior venda do esporte é a de Gustavo, que foi 11, e a de Mikael, juntando com o Três, dá 13. O jogador que mais rendeu na história do esporte rendeu 13 milhões. Aí, de repente, a gente está discutindo se 40 é um bom negócio ou um mau negócio. Assim, a turma precisa entender o que é 40 milhões de reais, pô. Eu acho que dá para conseguir mais. Se essa for a única proposta, beleza, mas essa foi a primeira oferta, aí vai se chegar mesmo, se ela realmente for formalizada essa proposta, aí vai ter a janela aberta, vai conversar com outros clubes, de repente é de ter isso, né? Pô, se o Chelsea vai atrás, é outro time, pô, se o Chelsea for, eu vou também, o cara vai lá atrás, enfim, aí o mercado é natural do mercado. Mas no fim das contas, aí tá perto de fechar a janela e só teve essa proposta. Não ignora não, meu irmão. Porque, assim, é muito dinheiro, pô. É muito dinheiro para um jogador de 17 anos que, de repente não explode. De repente tem uma lesão. Futebol é muito dinâmico. E é um lateral, Cássio. Porque se a gente estivesse falando de um garoto na mesma idade dele, 4 rodadas da Série B, já tivesse feito 8 gols, entendeu? E já tinha se destacado na Copa do Nordeste. Aí tava valendo 40 milhões. Não, pois é. Aí estaria... Tá até valendo mais. Vamos lá, botar 40 milhões aí, sei lá, 50 milhões. Às vezes até mais difícil mesmo negociar nesse caso. Mas é um jogador que é uma peça importante, mas não é isso que vai fazer o esporte perder um acesso, entendeu? Assim. E aí, claro, o cara pode até projetar. Esse cara pode ser o maior que o Cafu, maior que Daniel Alves, os laterais direitos, maior que Roberto Carlos e tal, lá no futuro. E aí o cara acha, porra, esse cara era para ter vendido por 100 milhões. Mas eu não sei, eu acho que ninguém vai pagar esse valor. A manchete do Marca. Exatamente. Muito boa, inclusive, sobre Vinícius Júnior. Dizer, daqui a alguns anos o Real vai achar que pagou pouco. E nessa eles erram muito, mas nessa eles acertaram assim, perfeitamente. Hoje o Real acha que pagou pouco Vinícius Júnior, mas assim, quando o Flamengo estava vendendo Vinícius Júnior, o cara super nome da seleção sub-17 e tal, vende para uma fortuna, mas pro Real os caras estavam olhando. Então, assim, o Sport é um time endividado, um time da Série B, um time que está pegando dinheiro da Liga, está utilizando, mas que não tem esse dinheiro sobrando. E se for formalizada essa proposta, vai se tentar ao máximo colocar mais, nem que seja 40 milhões, mas tira 10%, eu quero ficar com 10%. Aí você negocia, tipo, 40 em vez de ser 40 por 100%, é 40 por 80%. Aí você negocia, então 40 pegando só em janeiro para jogar. Aí você negocia de qualquer forma. O que não dá, que eu acho assim nesse momento, é olhar esse número e achar que o Sport está levando um fumo se vender Pedro Livre por 40 milhões de reais. Sendo que isso não faz parte da realidade do esporte, nem de forma próxima. Em 2022, o Sport vendeu Mikael, vendeu Gustavo e vendeu Maílson. 3 revelações de uma vez só. Aquilo ali rendeu 26 milhões de reais. Cauê, 40 milhões. Assina, meio do ano. Assim, mas vou muito do que Cássio disse. Tem negócio. Tem conversa. Tem conversa. Tem conversa. É para lá e para cá. É 40, mas eu seguro até o final do ano. E você já dá alguma coisa de entrada para o esporte se capitalizar. Se é agora, bote mais 10, bote mais... Veja, é negócio. E isso se só tiver a proposta do Chelsea. Porque provavelmente vão chegar outras. Sobretudo se for formalizar, né, Cauê? Se realmente o Chelsea fizer, esse movimento vai ser maior. Até pelo que o Acho colocou. Por mais que a imprensa espanhola goste de fazer
essas movimentações são comuns na Europa, mas também são comuns com jogadores badalados, né? Ou seja, o menino está badalado, o menino está sendo falado. Então, a turma que acompanha esse mercado, o cara do Chelsea que tá pensando em botar 50, possa ser que um cara do PSG olhe lá, pô, e aí? Vamos? Um cara do Real, olhe, pô, os caras estão querendo dar 50, e aí? Vale botar mais, não vale? A Porque imprensa para daqui... 17 anos, Cauê, para 17 anos, é difícil puxar pela memória um grau de maturação físico, né? Exatamente, lógico, é Série B, mas a turma vê muito potencial. A turma não enxerga que esse menino já vale 40, não. A turma Exatamente. enxerga que esse menino de 40 milhões, que eu vou pagar 40, vai ser daqui a 3 anos, e a turma não olha Vai o que ser é a para nova amanhã. capa do marca de novo. Vai achar que pagou pouco. Daqui a 3 anos é 100 milhões, pô. E ainda é isso, não é para amanhã. Os caras não olham o que é para amanhã, não. Os caras sabem que vão ter que ter paciência. Ele não joga em nenhum desses times ano que vem. Nenhum deles. Não. Se for pro Real, é pro Castilha. É. Se for pro Chelsea, é pro Estrasburgo. Até Cada porque um vai se ter for um caminho. ali, é difícil até que ele tenha a liberação, porque tem que ser para conseguir a liberação para o jogador assim, tem que mostrar que ele é um diferencial. Normalmente é convocação para a seleção principal, essas coisas. O próprio Andrei do Vasco, por exemplo, ele ficou sempre sendo emprestado pelo Chelsea também por isso. Né? Ele mesmo conseguiu. Raul Coutinho cita aqui Ian Couto, que com 17 milhões, né, com 17 anos, foi 30 milhões de reais e não tinha o mesmo potencial. Né? Era a seleção de base também, então, assim, cartaz, vamos dizer, o pedigree, né, assim, de seleção de base, 17, um pouco do que Pedro Lima fez, né? Mas Ian Couto, acho que não era titular, não tinha essa moral já no profissional de que Pedro Lima tem. Pedro Lima já tem. Eu tenho até uma dúvida. Alguma sondagem de Olimpíadas para ele? Não, tá fora. Não, o Brasil não vai, né? Tá fora. Ah, é verdade. Acabei de lembrar esse detalhe. Por mais que seja Série B, o Ramon Menezes conseguiu essa proeza. Por mais que seja Série B, os caras olham de mais minutagem, pô. Minutagem do profissional, porque é uma aflição, os caras começam a ter. Pra ver, opa, o menino tá dentro de um patamar de futebol profissional. Pode ser uma prateleira maior ou menor, mas o menino teve minutagem. O cara abre o scout de Pedro Lima e vê que ele fez seguidamente, não sei quantas partidas, 90 minutos com 17 anos, pô. É imoral, pô. É imoral. Os caras olham, pô, e assim. Ainda se olhar o jogo, se olhar o jogo, a maneira como ele se porta dentro de campo, tipo, esse menino tá pronto. Exato. Ele nem parece ter 17 anos, pô. Fisicamente falando. E o que a gente tá falando aqui, né? Pega 40 milhões e aceita nós, que o Cauê falou, resume muito bem. É o seguinte: se chegar a 40, talvez cheguem outras. Mas se passar já chega a uma de 40, meu irmão, não deixa esse cavalo passar selado, não. Vamos esperar. Não, diga assim, Cauê, chegou uma de 40, mas foi 40. Essa de 40 serviu para colocar o preço no mercado, né? Aí tipo, chegou. Mas eu digo assim, chegou a de 40. Porque, porra, é óbvio que a gente tá falando que se for mais, tenta conseguir mais. Mas se chegar o que eu tava querendo dizer é o seguinte: chegou a maior foi a de 40, chegou a de 40 e tal. Aí o clube, rapaz, é melhor segurar um pouco mais. Vamos esperar a janela de janeiro. Vamos esperar para ver se vê demais. É isso que eu tô falando. Aí você deixou passar ali, ó. Aí de repente alguém tinha uma proposta formal de 40 milhões, era maior que tinha, que chegou, mas se esperou por ver a próxima janela. Aí é o que eu tô falando. O Sport, não acho que o Sport tenha condições de achar, de abrir mão de um volume de dinheiro desse tamanho, se isso fosse. Se o Sport fosse um Palmeiras e um Flamengo, ele podia conseguiria, bancar. Exatamente, mas o Sport não tem. No contexto atual, eu acho um risco mesmo. Um risco grande. Até porque a turma que paga sabe que sabe que o outro lado precisa, né? Sim. Sabe que são valores que o outro lado não está tão acostumado. Mas é negociação. Não está mesmo, né? Não está nada acostumado a trabalhar, né? Essa informação que Cássio falou de tipo, o Sport, a maior venda é quanto? 16, né? 13. 13, assim, porque é 11 Gustavo. A de Mikael, mas coloca 3, porque Mikael 3 foi empréstimo. Ele foi emprestado por 3, depois vendido por 10. Aí ficou 13, assim, mais ou menos assim. Mas bota 13, rendeu 13. 13. Provavelmente eles sabem disso também. Sabe? Estou comprando de um clube que
13 milhões foi a maior venda dele. Se eu colocar 40 aqui... Deixaram vir no blog. Se brincar, deixaram vir no blog. Exatamente. Agora, um ponto importante é saber quanto, eu acho que é 70% do Sport tem direito. Porque aí você sai de 40 milhões para 28, né? Então, é um dado que também é a ser considerado, né? E quanto vai Clube sobrar... formador não tem nenhum, mas aí tem que saber empresário, né? Como é que é, Fred? Clube formador não tem nenhum, mas aí tem que ver empresário. Isso. Não, e o clube formador só vai ser para futuras negociações, né? Por enquanto, Mas não tem só futsal. Essa fatia. Futsal não essa fatia. Mas o do clube formador vai servir para o esporte no futuro, né? Quando, se ele for, por exemplo, foi para o Chelsea, e o Chelsea for negociá-lo, e aí entre outros países, como o PSG, aí o esporte vai ter essa fatia da taxa lá de solidariedade. O São Paulo ganhou, acho que foi... Qual foi o ano, Cássio? 2022? Que foi assim, foi o Casimiro, o Antony, foi uns 4 mercados. E hoje está melhor ainda, pô, porque o mecanismo de solidariedade no começo era de país para país. Agora pode ser dentro do próprio país no exterior. Nem sabia que tinha caído. Desde que não seja o país de origem do jogador. Não, assim, mas, por exemplo, porque Joelito, quando foi para a Inglaterra, disse, porra, agora tem que ir para o Real Madrid assim, para ser comprado. Mas se ele sair do Newcastle e for para o United, tem mecanismo. Um exemplo, teria mecanismo de solidariedade. Exterior com exterior. O caso do esporte não seria tão alto, porque pegaria só 16, 17, 18 anos, que eu acho que começa com 16, né? Mas já seria alguma coisa. Não. Mercado de solidariedade começa, acho que com 14, pô. Aí é com 14, são 10 anos. São 10 cotas. São 10 cotas. Aí vai 0,25, 0,25 é teórico, fica 0,5. São 10 anos, começa cedo mesmo. Não faz sentido começar com 16 e até 26 anos. Capaz de começar com até menos que 14, se brincar.